Sejam bem-vindos ao capítulo 40. Hoje, no capítulo 40, Emmanuel traz o título Tempo de Confiança. E para desenvolver esse capítulo, Emmanuel ele baseia-se no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25, que diz o seguinte: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Esta é uma pergunta de Jesus. Vejam, este versículo, ele é do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que abrange os versículos de 22 a 25, que é denominado como a passagem da tempestade acalmada. Então, antes de nós adentrarmos aqui as palavras, as ideias de Emmanuel, nós vamos direto ao Evangelho de Lucas. Então, no capítulo 8, a partir do versículo 22, o evangelista narra o seguinte: Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse-lhe ele: Passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes, então, onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: Quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Vejam, esta passagem, intitulada Tempestade Acalmada, né, ela também é narrada pelos evangelistas Mateus e Marcos, tá? Para quem tem curiosidade, Mateus capítulo 8 também, versículos do 23 ao 27, e Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Então, dos evangelhos sinóticos também, outras narrações deste episódio com Jesus entre os discípulos. Vejam, então é este episódio que Emmanuel faz alusão para nos iluminar também com o Evangelho. Então, vamos ao texto trazido por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emmanuel. Ele se baseando nesta passagem de Jesus acalmando aquela tempestade, né, que acometera então os apóstolos e próprio Jesus no barco. Emmanuel diz o seguinte: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se a Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas a pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance, como todas as passagens de Jesus. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Vejam aqui a importância deste parágrafo. Por quê? Porque Emmanuel nos traz que este quadro de perturbações simbolizado, então, pela tempestade, né,
que chega, né, aos discípulos e a todos nós nas nossas vidas, né, é um quadro que parece obscuro e perdido, que sugere, né, a ocasião da fé. Ou seja, este cenário um tanto obscuro e perdido, ele sugere, ou é uma ocasião para surgir, para aflorar a fé, né, no tempo que lhe é próprio. Ou seja, no tempo que a tempestade chega, né, que nem sempre é o nosso tempo, é o tempo que nós estamos esperando. Muitas vezes em nossas vidas, né, comumente nós fazemos planos. Nós vamos daqui para lá, né, na margem, na outra margem do lago, do rio, e no caminho, quando tudo está já predeterminado, traçado, ocorrem qualquer tipo de intercorrência, né, a tempestade simbolizando isso, algo inesperado, algo que chega e toma de assalto aquele momento, tá certo? Então, o que Emmanuel nos traz? Que o momento próprio é aquele. Aquele é o momento próprio que chega até nós. Tá certo? Então, isso em muitas tradições também, o próprio estoicismo, né, traz que o momento correto de agir ou de desenvolver tal atributo é o momento que nos chega aquela oportunidade. Este é o momento ideal. Nem sempre o momento que nós esperamos. Não é mesmo? Então, ele segue. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada, ou seja, como dizem provérbios, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para colher, há tempo para tudo na vida, até para as tempestades. Vejam. Então, se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Que hora é essa? Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo aqui? Que se prova algo quando nós precisamos daquele atributo, né? Então, aquela ferramenta, ela é, vamos dizer, ela é potencializada, ela é burilada, aquilo que já há em nós, diante das tribulações, né? Então, todas as situações conjugam para o bem-estar. Então, ali, numa situação de paz, digamos assim, né, onde nós não precisamos ajustar nenhuma vela, ali está tudo bem, tudo tranquilo. Seria uma situação onde não precisaria de nenhuma ação, de nenhuma requisitação dos nossos atributos para poder contornar alguma situação, né, alguma dificuldade, algum problema que nós estamos eventualmente enfrentando, né? Então, ele segue dizendo, aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores, ou seja, a pedra de toque, né? Nós, em situações limítrofes, nós nos descobrimos potencialidades em nós, né? Talentos que já estavam ali e que nós vamos ali como afiando aquele instrumento, né? Como polindo aquele artefato, né? Simbolizando algum dom, né? Dado por Deus a nós. Então, isso ele é potencializado, né, nessas situações. Como dizem, que situações adequadas que exigem essa confiança nossa? Quando tudo parece obscuro e quando tudo parece perdido. São nessas situações que nós vamos não só desenvolver alguns atributos, né, muito importantes para nós utilizarmos a posteriori, como diz aqui, aguardem luta maior que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Então,
não só desenvolveremos, como aplicaremos, né? E neste caso em específico tem uma ressalva que o próprio Jesus faz aos discípulos e a todos nós, no sentido de que ele diz o seguinte: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, isso é natural. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial, né? Como diz, sua misericórdia é infinita e sua bondade. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? Então, Jesus aqui, ele põe em evidência, né, o muito que ainda lhes falta aprender. Então, ele dá o socorro necessário na hora da angústia, né, e vem ao nosso encontro, porém fica a pergunta de Jesus, né? Onde está a vossa fé? Então, aqui Jesus, ele põe em evidência o que ainda nos falta aprender. Ou seja, Jesus não estava no barco? Jesus estava no barco. E o desespero tomou conta dos discípulos à época, né? Então, o que nos traz aqui a Emmanuel é que Jesus evidencia, depois do socorro, quanto ainda nós temos que caminhar em direção à nossa confiança, à nossa fé, né? Sabendo de que ele está no barco, né? Então, e outros obstáculos sobrevirão, né? Virão outros, né, à frente, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E aí finaliza Emmanuel. Mas é muito interessante essas palavras que ele usa no último parágrafo. Por quê? Ele traz dominar-se daquela turbulência interna, né? A tempestade externa, ela vem e toma de assalto os humores de todos nós, e nós, por vezes, nos desesperamos em meio à tormenta, em meio à tempestade. É isso que ocorre por muitas vezes. Então, dominar-se é o quê? É nós não deixarmos com que a tempestade externa, né, entre para dentro de nós. E essa tempestade interna nos tome o ser. Por quê? Porque Jesus está no barco. A educar-se. O que é educar-se? É nós, aos poucos, né, vamos enxergando, né, toda essa misericórdia de Deus, né, toda essa providência divina, para que nós não nos desesperemos e sabemos, para que nós possamos entender que sempre haverá lutas, né, e nós sempre enfrentaremos batalhas cada vez maiores, espiritualmente falando, na medida em que nós formos implementando o reino dos céus em nós. Jesus falava, não vim trazer a espada. Nesta passagem que Jesus traz este ensinamento, é dizendo que por meio dos seus ensinamentos, do evangelho que ele veio, rede vivo, né, que ele veio trazer e vivenciar para nós, é que nós teremos muitas lutas, porque nós estamos no meio de paradigmas que vão de encontro às leis naturais, às leis divinas ainda, aqui no planeta Terra. Então, quando ele diz dominar-se, educar-se e vencer, por último, a palavra vencer, mas é o vencer com Cristo, em Cristo, como Paulo falava, né? Vencer em Cristo, né? Morrer é lucro, viver é Cristo. Então, é esta vivência, a vivência com Cristo e em Cristo, né? Essa é a vitória. E a vitória não na terra, a vitória que vem de Deus, vem do Senhor. Ou seja, a vitória do céu. Mas é muito interessante quando ele traz a palavra serenamente. Vencer serenamente. Ora, quando ele traz vencer conjuntamente com essa palavra sereno, né? Serenamente, né? Com as lições recebidas, nós podemos entender que
o bom lobo do mar, o velho marinheiro, ele não se atormenta com a tempestade. Por quê? Porque ele já passara por muitas outras. Então, quando nós já passamos por alguma tribulação, uma tempestade, e introjetamos em nós os ensinamentos recebidos com aquela experiência, e quando nós passamos isso em Cristo, nós não é que nós não teremos em nenhum momento a palavra do Senhor, as Escrituras, né? E o próprio Jesus nos diz que nós não teremos tribulações. Pelo contrário, ele traz várias ressalvas que nós encontraremos muitas batalhas pelo caminho, né? E ele mostra isso a todo momento para os seus seguidores, para os discípulos, apóstolos à época que conviveram com ele, né? E não é este o caso, mas é que nós enfrentaremos e venceremos com serenidade, né? Então, nós teremos os atributos necessários para passar por aquela tempestade. É isso que Jesus nos ensina. Vejam, há uma palavra nesta passagem que está tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, que é o seguinte: desesperaram, né? Então se desesperaram com este grito: Mestre, nós estamos perecendo. Ao que segue-se, nas palavras do evangelista, dos dois evangelistas, a palavra levantou-se ele. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. Que se acalmassem, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Então vejam, esta palavra levantou-se, que há nos dois evangelhos, né, é a mesma palavra que em grego ela é usada, né, para também a tradução de ressuscitou. Então é uma palavra que ela diz respeito tanto a levantar-se como ressuscitar, né? Então vejam, isso nos traz algumas reflexões, né, no sentido de que, se em grego tem a mesma conotação, né, de ressuscitar, levantar, imaginem que a tempestade que os apóstolos passaram, né, sejam as vicissitudes da vida, da nossa vida aqui no planeta Terra, né, e Jesus ali adormecido, simbolizando que ele está conosco em todos os momentos, né, muitas vezes silenciosamente. Vejam, Jesus nem sempre ele se manifesta de maneira explícita. Pelo contrário, nós vemos Jesus, como ele interage com os homens, de uma maneira muito sutil. Então, os problemas, quando nós vamos à nossa ação no mundo, ao mar da vida, né, e nos chegam as tempestades, os tormentos, né, os desafios que nós havemos de enfrentar, né, o que Jesus nos mostra é que ele o tempo todo esteve ali conosco, né? E nós, na nossa infantilidade espiritual, ainda nós nos desesperamos, né, e requisitamos a Jesus, né, a sua misericórdia, um norte no meio àquela tempestade obscura, então um norte, um farol, né? E Jesus sempre, ele sempre nos dá esse norte, né? Jesus sempre, ele nos dá a sua providência. Então, ele nunca nos falta, né? Mesmo nós nos desesperando em vários momentos. E o que esta palavra nos traz é que a ressuscitação, né, o levante de Jesus em meio ao nosso desespero, né, demonstra ainda que nós precisamos caminhar muito, porque nós enfrentaremos as tempestades. Jesus acalmará as tempestades da nossa vida, se nós prestarmos atenção em vários momentos. Quantos momentos nós tivemos de tribulações, sempre há uma saída. Senão nós não estaríamos mais aqui.
vivendo as nossas experiências. Mas Cristo, Jesus, ele nos mostra que ele está sempre no comando. E quando ele ressuscita através da nossa oração, do nosso pedido, da nossa exortação, ele nos acalma essa tempestade, né? Porque ele conhece todos os mecanismos. E aí também fica uma curiosidade, porque quando eles perguntam quem é este, né? Que as palavras quem é este a quem os ventos e o mar obedecem, né? Nós temos aí e aí fica para quem se interessa, né? Para que vocês visitem ali, quem tiver uma Bíblia, né? Possam visitar o Salmo 103, tá? É um salmo intitulado como Hino ao Criador. E aí nós vamos ver quem é este Jesus que comanda os ventos e o mar. É muito lindo este salmo. Fica aqui, eu não vou lê-lo, mas eu vou deixar aqui para que vocês tenham essa curiosidade e busquem o Salmo 103, Hino ao Criador. Vocês verão quem é este Jesus. E aí, obviamente que nós podemos intuir que Jesus é a face de Deus, porque é ele que estava desde o começo e ele que pode comandar estes elementos da natureza, né? Com esta propriedade, né? Com essa assertividade. Então, fica esta dica de leitura, Salmo 103, né, para todos vocês. E eu trago isso, essa tradução que do grego levantou-se significa também ressuscitou, porque vejam, quando nós temos aqui uma Bíblia, né, em português, aliás, a palavra Bíblia, né, ela, em grego, ela quer dizer rolo ou livros, porque antigamente eram rolos de livros, não eram livros assim como páginas, né? Então a própria palavra Bíblia quer dizer simplesmente livros em grego, né? Mas muitas das vezes nós, para entendermos alguma passagem, precisamos ir algumas, eu não diria originais em grego, porque não há mais nenhum escrito original, nem a mesma Igreja Católica, o Vaticano, com uma das maiores bibliotecas do mundo, tem algum exemplar original. Imagina o que conta no livro Paulo Estevão, né, que Gamaliel entregou para Paulo, né, as anotações de Levi. Imaginem ter essas anotações. Isto se perdeu com o tempo, não existe nenhum original. O que nós temos são cópias de cópias de cópias, né? Mas é interessante, por que as traduções do grego, né? Por quê? Porque assim, quando nós imaginamos na Bíblia, né, quem escreveu, né, ou os próprios evangelistas, cada livro, né, que alguém tem escrito, né, as próprias cartas de Paulo. Então, se nós pensarmos por que nós estamos falando da palavra grega em tradução especificamente, então nós precisamos pensar em quais idiomas foram escritos, né, os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia, eles foram escritos em grego, hebraico e aramaico, basicamente. O Antigo Testamento, ele foi prioritariamente escrito todo em hebraico, com alguns textos em aramaico, também língua falada por Jesus. Tá? O Novo Testamento já foi escrito todo em grego. Né? Por quê? Porque o grego, ele era a língua falada pelo vulgo, pela maioria das pessoas. Então, o Novo Testamento ele já foi escrito em grego, tá certo? Então, são essas três línguas, né? Agora, quando se fala, né, de tradução da Bíblia, aí nós já temos outras vertentes, porque aí já diz respeito ao longo do tempo, né? Então, o escrito da Bíblia é uma coisa, quem escreveu ali, né, os evangelhos, as cartas, enfim. Agora, já as traduções, né, nós temos aí a mais antiga tradução da Bíblia, ou digamos assim,
do Novo Testamento, melhor dizendo, do Antigo Testamento, né, ela é denominada como Septuaginta. Septuaginta por quê? É a mais antiga tradução. É a tradução que ali em meados de 200, 300 anos antes de Cristo, ela foi feita em Alexandria. Tá? Essa tradução, denominada Septuaginta, por quê? Septuaginta, septo, remete a 70, né? Então, das 12 tribos, pegaram 6 rabinos ou sábios de cada tribo, totalizando 72 sábios de Alexandria. E eles traduziram, a pedido do rei do Egito, do hebraico para o grego. Essa foi a primeira tradução da Bíblia, tá? Do Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus que viviam na época no Egito, em Alexandria, eles não entendiam hebraico. Então houve como se fosse esse concílio que 72 sábios traduziram do hebraico para o grego. Então nós temos muitas traduções do hebraico para o grego dessa época, de 200, 300 anos mais ou menos antes de Cristo, tá certo? Então, muitas traduções, dessas traduções já em grego, né, elas foram sendo disseminadas, mas há muitos livros que não foram colocados depois, né? Aí depois, lá para o ano 382 mais ou menos, Roma, o que ela fez? Ela delegou a São Jerônimo, à época, tá? Ano 382 por aí, delegou a São Jerônimo que fizesse a tradução dos livros como uma tradução oficial das escrituras, tá certo? Então Jerônimo estudou hebraico e traduziu todos os livros, tá certo? Então traduziu todos os livros para o latim. Por quê? Porque o latim já era uma língua falada em grande parte do Ocidente. Então ele demorou muitos anos e foi traduzindo, né, diretamente do hebraico para o latim. E esta tradução foi conhecida como Vulgata. Por quê? Porque Vulgata, ou seja, vulgo, povo, plebe, Vulgata, a língua falada pelo povo. Então já é uma tradução que abrange mais pessoas, porém, obviamente, até pouco tempo atrás, a igreja ela celebrava todas as missas em latim. Então, é essa tradução da Vulgata feita lá por São Jerônimo no ano de 1382. 1382, isso mesmo, depois de Cristo. Então, esta tradução, denominada como Vulgata, é o que por muito tempo a igreja ela foi disseminando, né, os textos em latim, até quase agora há pouco tempo. Aí depois a gente tem muitas traduções da Bíblia, né, até chegar no século XV, né, com a invenção da impressão por Gutenberg. E aí nós temos, né, obviamente, a disseminação maior, mas mesmo assim paulatinamente, né, porque isso ocorreu também, não era tão rápido como é hoje, as traduções e tudo mais, mesmo com as impressões lá no século XV, né, por Gutenberg, pela prensa de metal, isto foi feito também paulatinamente, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, a primeira impressão feita por Gutenberg foi exatamente o texto da Bíblia, tá certo? Que demorou 5 anos para ser impresso, para vocês terem uma ideia. Então, é muito curioso todo esse processo. Até 1500, mais ou menos, nós só tínhamos a tradução da Bíblia em 6 idiomas, tá? Alemão, italiano, francês, tcheco, holandês e catalão, para vocês terem uma ideia, né? Hoje nós temos a tradução da Bíblia, o livro mais impresso, mais lido no mundo, né? E com tantos contextos históricos, um livro realmente
magnífico, muito rico, né, historicamente também, e um livro que é tido, né, ele é tido, obviamente que escrito por mãos humanas, porque muitos falam, mas foram escritos por homens. Sim, escrito por homens com inspiração de Deus. Então, são livros que denotam o Evangelho, a palavra de Deus, escrito por homens inspirados por Deus. Então, vejam, é um livro muito significativo, né, para a humanidade. Então, obviamente que após superar os obstáculos, né, vem a experiência, o aprendizado, e traz essa serenidade, né, dos obstáculos já superados. E aí haverão de vir outros obstáculos, obviamente, porque é o progresso, né, o progresso do homem, e assim nós vamos procurando serenar os nossos corações, mesmo diante da tempestade, né? Tendo a certeza, como o próprio Jesus, os evangelistas nos trazem, que Jesus está no barco da nossa vida, né, no nosso coração, está vivo, como diz a palavra, ressuscitou, né, levantou, ressuscitou. Então, todas as vezes que nós recorremos a Jesus, ele ressuscita novamente, nós entendemos que ele está vivo e ressuscitado, né? Ressuscitado na nossa vida. Então, nós muitas vezes duvidamos ou esquecemos que Jesus é vivo, né? Ele é vivo e nos comanda os destinos também, porque ele é o artífice também dos elementos da natureza, das leis também que regem o planeta. Então, como governador do orbe, né, do planeta também, quando o planeta estava ali já na sua gênese, vamos dizer assim, ele já era Cristo, já era Jesus. Então, como nosso irmão maior, né, que nos indica o caminho como um farol em meio à tempestade, que nós possamos ter a certeza e não nos esqueçamos que Jesus permanece ressuscitado, vivo nos nossos corações, e não ali numa cruz, não inerte, né, mas ele suplantou a morte, ele venceu o pecado e ele vive dentro dos nossos corações. Ele pode nos indicar o caminho, ele pode serenar as tempestades, basta nós termos desejo sincero e recorrermos a ele, a esse nosso irmão maior, esse caminho, esta verdade e a vida, como ele diz. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então veja, as promessas de Jesus que estão no Evangelho, nos evangelistas que nos trazem, é o que nos dá o caminho, a luz para os nossos pés, né? E faz com que nós possamos caminhar, né, com segurança, na nossa fé, com a nossa crença, mas que, acima de tudo, nós vamos conhecendo cada vez mais esse Jesus, através da própria leitura das passagens, né, do reconhecimento dele nas tribulações da vida, não só na parte teórica, lendo, mas ao passarmos, né, como Paulo, um exemplo vivo de tudo que ele passou, e ele sentia Cristo e Jesus, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, que nós possamos sentir Jesus no nosso dia a dia, nas nossas vidas, que nós possamos nos debruçarmos, sim, nas palavras do Evangelho, mas também que nós sintamos, né, a todo momento, orando, a cada momento do nosso dia, da nossa vida, pedindo, consagrando as tarefas a Jesus, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dele. Então, quando nós nos esquecemos dele, ele fica ali dormindo. Mas quando nós nos aproximamos dele, e aí geralmente nas tempestades não precisa ser assim. Este exemplo que é trazido para nós não precisa ser sempre assim. Nós podemos recorrer a Jesus todo momento do dia, da vida, na felicidade, na gratidão, né? Nos alegrando por um momento bom também, e orando e agradecendo a ele pelas oportunidades, as dádivas, né, de estar aqui vivenciando todas essas experiências. Então, é esta comunhão com Jesus cada vez mais, na leitura e na aplicação no dia a dia, muitas vezes caindo, muitas vezes passando por tempestade, mas seguindo em frente, porque as tempestades serão acalmadas, né? E depois de uma queda, nós levantamos e seguimos em frente, né? Vejam que todos os apóstolos, né, nenhum deles, né, já estava pronto, né? Jesus chamou-os e
foi burilando os corações de cada um. Então, nós não estamos prontos ainda, mas nós podemos já intuir e saber e sentir no nosso coração a direção a seguir. E é Cristo, é Jesus. Então, nós ficamos com esta palavra de hoje, do Evangelho, do evangelista Lucas, de Emmanuel, e nós nos encontramos, então, no capítulo 41, no próximo capítulo.